Na Rua 4L, um pequeno trecho escondido entre os bairros mais antigos da cidade, há uma casa que ninguém gosta de mencionar diretamente. Fica entre duas outras residências normais, com varandas floridas e crianças brincando no quintal, mas aquela em especial sempre pareceu deslocada. Um terreno um pouco maior, árvores que nunca perdem as folhas, mesmo no auge da seca, e janelas que refletem a luz do sol como espelhos escuros. Mais estranha ainda é a figura que vive lá. Ninguém sabe seu nome verdadeiro. Alguns o chamam de Senhor N, outros de o Homem do número 72. Ele raramente sai, e quando o faz, é sempre à noite, com passos lentos e um sobretudo cinza que cobre quase todo o corpo, inclusive parte do rosto. Nunca se ouviu sua voz. Nunca se viu uma entrega chegando. Aparentemente, vive isolado do mundo. E mesmo assim, aquela casa nunca está completamente silenciosa. Durante anos, crianças do bairro contavam histórias. A mais popular era a de que se você pulasse o muro da casa do número 72 e colocasse os pés no jardim, nunca mais seria visto. No começo ninguém levava a sério. Era o tipo de boato que assombra toda a vizinhança. Até que isso começou a acontecer de verdade. O primeiro caso foi de um adolescente, filho de um casal recém-chegado à rua. Teria pulado o muro numa noite de desafio entre amigos, por diversão. Foi o último a ser visto naquela noite. A polícia foi chamada. Cães farejadores, drones, perícia. Vasculharam o quintal, o porão, cada canto da casa. E não encontraram absolutamente nada. Nenhum sinal do garoto. Nem pegadas. Nem roupas. O dono da casa, como sempre, não dizia uma palavra. Apenas observava, imóvel, com olhos que pareciam não piscar. Aos poucos, mais casos surgiram. Jovens curiosos, gente desavisada, ou simplesmente ousados demais. Todos com o mesmo fim. Entravam na propriedade e desapareciam sem deixar rastro. Os moradores da rua começaram a ouvir gritos, sussurros, ruídos metálicos vindos do interior da casa durante a madrugada. E o pior, pareciam ser vozes conhecidas. Algumas mães juravam ouvir os próprios filhos chamando por socorro, como se estivessem enterrados sob o chão da casa ou presos atrás das paredes. Uma vez, alguém gravou um desses sons, mas o áudio, quando reproduzido, só emitia um zumbido baixo que fazia os rádios queimar. Mesmo com tudo isso, a polícia nunca conseguiu nada. Os laudos sempre apontavam ausência de provas, e os investigadores acabavam sendo trocados com frequência, alegando problemas de saúde ou crises emocionais inexplicáveis após visitarem o local. Alguns até abandonaram a profissão. As pessoas começaram a evitar a calçada em frente. O número 72 virou um espaço vazio no imaginário da rua, como se todos fingissem que ele não existia. Alguns vizinhos se mudaram, outros simplesmente pararam de falar sobre o assunto. Mas o mais assustador é que a casa parecia perceber quando estava sendo ignorada. Foi numa dessas fases de silêncio coletivo que o comportamento da casa mudou. As luzes passaram a acender sozinhas mesmo sem energia. As árvores do jardim cresceram de forma desproporcional, com raízes que invadiam as calçadas vizinhas. E, mais uma vez, os gritos voltaram, só que agora vinham mesmo durante o dia. O auge aconteceu num fim de tarde, quando um grupo de moradores se reuniu, decidido a invadir o local por conta própria. Armados com ferramentas e coragem artificial, pularam o portão de ferro. O que aconteceu depois nunca foi realmente explicado. O som que se ouviu foi como um trovão seco, seguido de um vento forte que varreu as folhas da rua inteira. Alguns vizinhos dizem ter visto, por uma fração de segundo, as janelas se abrirem todas ao mesmo tempo, revelando apenas escuridão absoluta dentro da casa. Um tipo de vazio que parecia maior do que o espaço físico que o lugar ocupava. Nenhum dos que pularam voltou. Após esse evento, as autoridades interditaram o terreno, mas a casa não foi demolida. Não conseguiram. As máquinas falhavam antes mesmo de chegar perto. Motores desligavam sozinhos. As ferramentas enferrujavam em questão de horas. A empresa contratada abandonou o trabalho. Hoje, quem passa pela rua 4L nota que a casa ainda está lá. Idêntica. Imóvel. Um vulto às vezes pode ser visto entre as cortinas. E mesmo sem uma denúncia nova há anos, vez ou outra, um carro de polícia estaciona discretamente por lá, observa por alguns minutos e vai embora sem dizer nada. O Sr. N continua vivendo ali. Ou pelo menos, algo que ocupa aquele corpo continua. E todas as noites, em certos momentos de silêncio total, é possível ouvir
passos dentro da casa, mesmo que ninguém tenha entrado. Talvez não seja a casa dele. Talvez ele pertença à casa. Talvez aqueles que entram nunca desaparecem de verdade. Eles apenas continuam lá dentro, esperando que alguém abra a porta novamente.